Abençoados, abençoados, amados, eleitos da graça de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo que não há nenhuma condenação, amém? Povo que não há pecado, a povo que é menina dos olhos de Deus. Estou aqui novamente com mais um estudo aí para esclarecer alguns fatos, né, que andam acontecendo, andam rolando pelas redes sociais. Então, vem irmãos me perguntando sobre, né, esses assuntos, né? Aí eu trago para vocês aqui em vídeo para esclarecer um pouco mais sobre o assunto. Assunto que já falamos aqui várias vezes, né? Mas vamos continuar aí, sempre batendo no mesmo conhecimento, como a gente fala, batendo sempre na mesma tecla, né? Até que todos venham, né, na medida da estatura, né, alcançar, né, um entendimento racional, fica bem claro que é um entendimento racional daquilo que é verdade, daquilo que é perfeito, daquilo que é de Deus, daquilo que o Cristo, né, glorificado trouxe para nós. Amém? Para você que está me vendo a primeira vez, eu sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu peço a você que veja esse estudo até o final. Se esse tema te chamou a atenção, veja até o final. Se gostou, se inscreva, aperte o sininho de notificação, dê os seus likes e compartilhe esses vídeos para seus irmãos, para suas redes sociais. Vocês que já me acompanham aí na live, peço a vocês que já, de imediato aí, já taque o dedinho aí no like, não esqueça do like e traga mais pessoas para se inscrever. Traga mais pessoas para se inscrever, porque a meta aqui agora do irmão André é chegar a 1000 inscritos. Amém? Essa é a nossa meta aqui. Então, peço a ajuda de todos vocês aí. Amém? Então, vamos lá. O tema do estudo está contada a hora do fim do mundo. Mas não estou afirmando. Olha a pontuação. Estou perguntando, está contada a hora do fim do mundo? Eu estou explicando sobre pontuação, porque tem pessoas que lê o tema, mas não obedece a pontuação. Às vezes acha que eu estou confirmando uma coisa, entendeu? Aí vem lá, manda mensagem no WhatsApp, Facebook, entendeu? Brigando comigo. Abençoado. Primeiro, você preste atenção no tema, na pontuação. Depois você ouve, né, esse estudo por inteiro. Amém? Veja aí o assunto que eu estou trazendo para você. Amém? Antes de você fazer comentários fora do tema do vídeo. Você julga, né? Está julgando a capa sem ler o livro, né? O caso aqui, você está julgando o vídeo apenas pelo tema, pelo título, porque não obedece, não respeita a pontuação. Estou fazendo uma pergunta. Está contada a hora do fim do mundo? É um assunto que está rolando nas redes sociais e muitos irmãos me perguntaram sobre isso. Um cientista aqui, um cientista de Harvard, Heinz von Forest, ele diz que 2026 será um ano terrível para a humanidade. O fim do mundo, diz ele, pode chegar em 2026. Mas, concretamente, na sexta-feira 13, tem que ser sexta-feira 13, né? Que eles falam sexta-feira 13, é o dia aí né, das bruxas, está solta aí, né?
Sexta-feira 13 é superstição, né? Que as coisas, né, dão tudo errado, é tudo superstição. Sexta-feira 13 existe uma história por causa da sexta-feira 13. Existe uma história em cima disso, né? E essa história virou superstição. Não vou falar sobre essa história aqui, posso falar rapidamente, né? Os templários eram soldados que protegiam o templo de Jerusalém, né? Eles foram assassinados numa sexta-feira 13. Então, sexta-feira 13 virou uma data ruim, uma data de má presságio. E isso para as pessoas, né, pessoas que gostam desses presságios, né, pessoas que acreditam em superstição, isso virou superstição. Amém? Então, ele diz que 2026 será um terrível para a humanidade, mais concretamente, ele afirma, numa sexta-feira 13 de novembro do ano 2026. Quem está dizendo é um especialista da Universidade de Harvard, né? Heinz von Forest. E diz que o fim do mundo ocorrerá nessa data. Ou seja, daqui a 2 anos, né? O físico e o site da onde eu li isso aqui disse que o físico de Harvard, Heinz von Forest, teorizou, a reportagem aqui está dizendo que ele teorizou o fim do mundo. Amém? Ele afirmou que será em 2026, numa sexta-feira 13, né? E a reportagem aqui diz que ele teorizou o fim do mundo. Teorizou, porque ele não pode ter certeza disso. Ele não pode afirmar isso. Só quem sabe disso é Deus. Deus, se quiser acabar com o mundo, acaba. Num piscar de olhos. Mas só Deus sabe. Amém? Cientista apenas teorizou. Foi bem explícito aqui a palavra de quem fez a reportagem, dizendo que ele teorizou o fim do mundo. Amém? É uma reportagem do site Observador, né? Tem que falar o nome do site para falar que eu estou copiando do site, né? É o site Observador, vocês podem acompanhar aí. Em falar em site, eu também tenho site, tá? Tá aí na descrição do vídeo aí. Eu tenho um site chamado, tenho 2 sites, um chama Assembleia mngp.comunidade.net. O outro é mdcg_2.comunidade.net. Está na descrição do vídeo o meu site, tá bom? Tem poucas coisas porque eu estou tendo pouco tempo para, né, trabalhar nesse site aí. Estou tendo pouco tempo ultimamente, mas eu tenho site também aí, vocês podem estar vendo aí. Coisas que eu não falo no vídeo do YouTube, porque não pode, lá no site eu falo tudo, tá bom? Bem, abençoados, esse site leva o povo evangélico lá para a Bíblia e diz que esses são os sinais do fim do mundo. Amém? Então, quando a pessoa teoriza uma coisa dessa e bota em redes sociais, em rede pública, a pessoa tem que pensar bem o que está falando. Amém? Não pode ser igual os evangélicos que levam tudo lá para a Bíblia, firmando que é os sinais que a Bíblia falou do fim do mundo. Esse cientista, né, Heinz von Forest, ele está teorizando algo que pode acontecer em 2026. Amém?
exatamente numa sexta-feira 13, porque ele usou máquinas, supercomputadores, para fazer essa datação. E o supercomputador colocou 2026, sexta-feira 13. Mas ele está dizendo aqui, não é o fim do mundo bíblico que ele está dizendo. Ele está dizendo porque é um fim do mundo do superpopulação, onde os recursos naturais, segundo ele, podem ficar escassos se não tiver um controle dos governos. Tudo isso tem que ter um controle dos governos, um controle também da população. A população tem que saber viver num ambiente mais agradável, mais ecológico, saber colocar os seus lixos no lugar correto, né? Evitar, né, queimadas, igual fazem por aí, que fica poluindo o ar, estragando o solo, estragando a terra, impossibilitando de crescer novas árvores, né? Essas árvores que nos dão oxigênio, tem que pensar nisso. Quanto mais você vai desmatando, menos oxigênio nós vamos ter. Está entendendo? Então, ele está teorizando isto. O maltrato da terra que o ser humano está fazendo. O homem não está sabendo, homem, mulher, né? Eu falo ser homo, significa homem, mulher, não está sabendo cuidar do planeta. Não está sabendo cuidar da nossa terra, da nossa morada. Por enquanto, a nossa morada é aqui. Depois daqui, nossas moradas é no céu. Mas, por enquanto, nossa morada física é aqui. E o homo, o ser homo, né? Fala ao homem, aí as mulheres falam, só fala do homem, não fala da gente, não. O ser homo, homo significa homem ou mulher, tá? Esse ser homo não está sabendo cuidar da terra, não está sabendo cuidar do planeta. Foi isso que Heinz von Forest teorizou. Amém? Mas os evangélicos vê uma reportagem como essa, já leva lá para a Bíblia e diz que esses são os sinais do fim do mundo. Amém? Diz que são os sinais do fim do mundo. Esse cientista especialista, ele teorizou o fim do mundo segundo uma máquina projetada num supercomputador que fez essa datação. Mas nem ele tem certeza disso. Ele tem conjecções que essas coisas podem acontecer, e de fato pode acontecer se o ser humano não aprender a respeitar o nosso planeta Terra. Amém? Assim como os senhores pastores, teólogos, doutores, também teorizam tudo que está na Bíblia. Amém? E trazem todas essas suas teorias, né, para o nosso século hoje. Amém? E estragam toda a historicidade bíblica, estraga todo o evangelho e fica umas coisas desconectadas uma da outra, né? E as pessoas falam sim que as pessoas ricas não lê a Bíblia, as pessoas ricas não lê, não quer saber de religião, não quer ir numa igreja. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Não é a maioria. Não é a maioria, porque muitos estão também dentro das igrejas, né? Dentro das religiões. Mas muitos, por ser rico, a palavra já diz ser rico, tem possibilidade de estudar mais. E quando a pessoa estuda mais, fiozinho de cabelo coçando meu nariz. Quando as pessoas estudam mais,
tem possibilidade de abrir mais a sua mente, abrir mais a sua visão. Então, ver essas teologias evangélicas e católicas e ver que é uma aberração bíblica. Ver que é contos de fadas, é filmes de terror. E isso não entra na cabeça de uma pessoa estudada. Então, essa pessoa, ela prefere não ir para essas crenças, não ler a Bíblia, porque o mal da pessoa é julgar tudo. Julga a Bíblia porque as igrejas estão erradas. Não, abençoados. Não, a Bíblia conta a história de um povo que teve uma presença com Yahweh, nosso Deus, teve uma presença com Cristo. Amém? É uma história passada, acontecimentos que houve com eles, profecias que foram ditas e foram cumpridas, todas elas foram cumpridas, não há mais profecia para ser cumpridas. Todas elas foram cumpridas. Então chega a teologia evangélica, dizendo que virá o anticristo, dizendo virar um diabo, uma besta de 7 cabeças. Então, as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, de estudo, elas veem isso como um filme de terror, um filme de Spielberg. Coisas sem lógica. E não crê nessas coisas, justamente, logicamente. Vocês que estão na graça de Deus também hoje já não estão crendo mais nessas coisas, que estão vendo que isso aí são teologias e vãs sutilezas de homens. Muitos sinais antecederam o fim do mundo. Amém? Mas não foi para o nosso século. Não é para o nosso século. Foi para o século I. Nós temos que respeitar a historicidade bíblica. Temos que respeitar o Evangelho. O Evangelho, como eu já disse para você, vem da Bessorrar, do hebraico, que significa notícia. Notícia, temos que respeitar. O Evangelho é uma notícia. Uma notícia histórica. Hoje, para nós, é uma notícia histórica. Para eles, era uma notícia local. Uma notícia para aqueles tempos. Primeiro século. Para as pessoas que viveram no primeiro século. Hoje, para nós, é uma notícia passada. Acontecimento que já passaram. E no século I, a notícia foi anunciada que haveria guerras, fomes, peste, aumento da violência, a ressurreição dos mortos, o juízo e a segunda parousa, a segunda vinda do Cristo. Está registrado em Mateus 24, 6, 21, né? E o próprio Jesus está aqui alertando sobre essas coisas, dizendo aqui, vocês ouvirão falar de guerras. Por que ele falou ouvirão? Porque quando Jesus falou essas coisas, próximo ali ao ano 30, ao ano 33, essas guerras, esses rumores de guerras e essas guerras ainda não estavam acontecendo. Esses rumores começaram em 63 a 66. Amém? Os rumores de guerras romanas, dizendo que iria invadir Jerusalém, porque os imperadores queriam exterminar Jerusalém. Amém? E a partir do ano 69, quando Vespasiano, o imperador Vespasiano, assumiu o trono, foi um dos imperadores mais fortes
né? Daquela era de César, né? Diz que tinha mais de 70 mil soldados ao seu comando. O comando do seu filho, né? Do seu príncipe e filho, Tito, que foi o comandante, né? Então foi um exército muito forte. Então, a partir de 66, começou a ouvir aqueles rumores de que eles invadiriam a cidade, destruiriam a cidade, destruiriam o templo, iriam prender muitos judeus, aqueles que guerrearam, logicamente, vocês têm que entender que eles não invadiram uma cidade desarmada, eles invadiram uma cidade armada. Os judeus estavam armados. E os romanos e os judeus lutaram. Só que os romanos tinham mais recursos e outro lado tinha autoridade de Deus para eles fazer isso. Ah, irmão André, mas Deus deu autoridade para eles invadir a cidade, derrubar os muros? Sim, porque eram profecias que desde o passado, dos profetas passados, já falava sobre isso. Amém? O profeta que a gente usa muito aqui é Daniel. Malaquias, né? Fala sobre isso. E era coisa que já estava sendo profetizada. E o próprio Jesus, ele disse, quem ler Daniel entenda o que ele está falando. E Daniel estava falando de um príncipe de um povo que era o Tito, príncipe, filho do imperador Vespasiano. Filho de imperador é príncipe. Já falei várias vezes sobre isso. Então Jesus falou, ouvirão, porque Jesus estava entre o ano 30 e o ano 33, essas coisas passou a acontecer, né? A partir do ano 66. No ano 69, o exército rodia, no ano 70, invade. Amém? Então ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenham medo. Não está falando a guerra aqui atual de Israel, Hezbollah, Irã, Hamas. Não é a guerra da Rússia e Ucrânia. Não, abençoados. Não, meus irmãos evangélicos, não. Esses rumores de guerras está dentro do contexto histórico judaico que aconteceu no primeiro século. O texto está falando da guerra romana e de seus aliados contra Jerusalém no primeiro século. E Jesus fala, é necessário que tais coisas aconteçam. É necessário que tais coisas aconteçam. Por isso que eu falei que foi permissão de Deus. Se Deus não permitisse, eles não invadiriam. Poderia ser o exército mais forte, mais grandioso. Não ia acontecer se Deus não permitisse. Deus permitiu. E Jesus fala que é necessário que tais coisas aconteçam. Por quê? Para que aquele velho pacto da lei acabasse, fosse de fato revogado. Ele foi revogado espiritualmente em João, mas fisicamente continuou, porque o templo estava erguido. E Jesus falou, está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído, derribado, destruído. E aqui ele fala que é necessário que tais coisas aconteçam para que o pacto, o novo pacto, o seu testamento, que é a graça de Deus, se estabelecesse. Amém? Então era necessário que aquele mundo religioso acabasse e as pessoas viessem servir a Deus em espírito, em verdade, racionalmente, e não na caducidade da letra. Mas Jesus falou, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Isso é tudo causado por guerras.
Todo país que tem guerra, há fome. Há terremotos aqui é por causa de bombas que são lançadas na terra. Ah, mas naquela época existia bomba. Tinha uma coisa lá que eu não sei o nome, que era igual uma tiradeira gigante, né? Que jogava pedras de fogo. E onde caía, tremia tudo. Destruía tudo. Foi assim que destruíram o muro de Jerusalém. Foi dessa forma. Eu não sei o nome desse instrumento aí. Vocês que sabem aí, bota aí escreve aí, né? No site aí. É isso tudo, as coisas que estavam acontecendo naqueles dias. E Jesus fala que tudo isso será o início das dores. O início das dores que se refere a tudo isso que foi predito pelos profetas e pelo próprio Cristo. A tudo isso que foi falado aqui pelo próprio Cristo, registrado por Mateus, no primeiro século. Não são coisas para nós hoje. Eram coisas do primeiro século, coisas que aconteceram no primeiro século. Então eles o entregarão para ser perseguido. Eles quem? Os soldados dos exércitos romanos. Amém? O imperador, o seu príncipe e o imperador, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Porque no estudo passado eu te mostrei que o sacerdote Caifás se aliou a Roma. No estudo passado eu falei que ele disse: César é o nosso rei. Pilatos falou: vai crucificar o vosso rei? Né? Eles falam: mata, crucificam. César é o nosso rei. Então, claramente está mostrando que, né, aqueles que deveriam ser, né, corretos, aqueles que eram sacerdotes, o sumo sacerdote, o sacerdote, que deveriam ser corretos, que deveriam se aliar com Cristo, que deveriam proteger o seu povo, que deveriam honrar sua terra, aqueles desonraram sua terra, desonraram o seu povo, não eram pessoas que não eram dignas de estar naquela terra. Então todas essas coisas aconteceram com eles, como Cristo já falou, todas essas coisas acontecerão nessa geração, por todo o mal que tu fizeste, né? Desde Abel até Zacarias, filho de Malaquias. Zacarias, estou complicando aqui as coisas. Todo o mal que vocês fizeram, desde Abel até Zacarias, filho de Baraquias. Malaquias é igual, né? Que tu mataste entre o santuário e o altar. Então essas coisas eram para eles, porque eles não mereciam estar naquela terra. Eram traidores do povo. Aqueles que ouviram Cristo foram salvos, porque Cristo está alertando a eles aqui. Quando vocês verem o exército invadindo, fujam da cidade, se escondam. Amém? Porque serão dias terríveis. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, por todas as nações aliadas a Roma, por todas as nações onde houvesse judeus. Amém? Todas as nações aliadas a Roma, que se escondesse ali judeus, seria uma afronta ao imperador. E nenhuma daquelas nações queria brigar com Roma, que Roma era poderosa.
Então, todas as nações onde havia judeus, porque havia judeus em todas as partes, não só em Jerusalém, mas em todas as partes, aqueles judeus fugiram dessas cidades porque eles seriam perseguidos. Porque todas essas nações que acoitasse ou guardasse ou escondesse os judeus, poderia estar ali rumando problema com Roma. Nenhuma delas queriam isso. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Naquele tempo que Jesus está falando, naquele tempo, lá em 70, porque o Jesus está em 30. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. O medo da morte faria muitos se traírem. O medo da morte ia fazer muitos se traírem. Muitos iriam ali se aliar com os romanos, como fez os sacerdotes, com medo da morte. Muitos judeus iriam trair a sua nação. Muitos judeus iam trair seu povo. Amém? Começando aí, por exemplo, de Caifás, que traiu seu povo, traiu sua nação. Amém? Está registrado em João 19, 14, 15, depois vocês lêem, né? Que o Pilatos falou para eles, né? Vai crucificar o vosso rei? Está aí o rei de vocês. Então o Caifás falou, não temos reis, senão César. César é nosso rei. Lê aí nas suas casas aí. João 19, 14, 15. Então eles traíram o povo, traíram a nação. Não era digno de estar ali. Então aquele juízo seria para aquelas pessoas. Para todos aqueles que rejeitaram Cristo. Seria esse juízo. Lá no primeiro século. Então ele falou, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverasse naqueles dias, sem se corromper, sem ouvir as instruções de Alcha, aquele que não se corrompesse e ouvisse a instrução de Alcha, seria salvo. E Alcha estava dando instruções para o povo, e o povo que ouvisse seria salvo da invasão, da perseguição. Amém? Então, ele falou, aquele que perseverar nas instruções de Alcha, naquilo que ele estava alertando, né? Até o fim de todas essas coisas acontecerem, será salvo. Amém? Será salvo. Então, abençoados, são coisas que estão aqui historicamente relatadas para o século I. Esse até o fim seria para 20 séculos depois? 20 séculos depois da história? Seria esse fim? Ou se refere ao fim da perdão, ou se refere ao fim da invasão do príncipe Tito a Jerusalém em 70 DC? Sim, se refere. Se refere à invasão de Tito em 70 DC, que invadiu a cidade, invadiu o templo, destruiu e botou fogo em tudo. Muitos doutores teólogos dizem que não. Muitos doutores teólogos não querem nos ouvir. Muitos doutores teólogos, que gostam de ser chamados doutores de teólogos, não querem dar o braço a torcer.
Não quer dizer, eu estava errado, porque para eles isso é uma humilhação. Porque eles tanto se fizeram de doutores, tanto gostam de ser chamados de doutores, enche os seus peitos de orgulho, né? De vaidade, que mesmo agora, vendo a verdade, não querem voltar atrás. Não querem falar, eu estava enganado. Isso não é vergonha, não. Isso vai mostrar que você é uma pessoa séria, que você ensinava errado porque não tinha conhecimento. Hoje você está mostrando a verdade porque hoje você tem conhecimento. Não é vergonha. Vai estar mostrando que você é uma pessoa séria e que está levando as coisas de Deus seriamente. Mas muitos aí dizem que não, que estamos errados. Se nós estamos errados, Jesus errou. Porque ele disse aqui, registrado em Marcos 13, 30, ele disse, eu lhe asseguro, Cristo está lhe assegurando. Eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Esta geração que ele estava falando para aquele povo no primeiro século. Ele estava falando para aquele povo do primeiro século. Quando ele falou, eu lhe asseguro, estava falando para aquele povo, não está falando para nós. Ele está falando para aquele povo que estava ali presente, ouvindo ele, não está falando para nós. Então ele vira para aquele povo que estava ouvindo ele e falou para aquele povo, eu lhe asseguro que todas essas coisas acontecerão a esta geração. Eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. E Mateus também resiste a mesma coisa, em Mateus 24, 34. Mateus resiste a mesma fala de Auxa, de Jesus. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração novamente, até que todas essas coisas aconteçam. Então, quando eles dizem que nós estamos errados, então Cristo mentiu. Então, Cristo estava errado, porque nós estamos falando uma coisa baseada no que Cristo falou e não o que o irmão André acha. Não é conjectura do irmão André, não é achismo do irmão André, mas o que Jesus falou. E ele falou bem claro, eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Algumas outras traduções, a presente geração do primeiro século, amados. Do primeiro século. Não é a nossa geração hoje do século 21. Já se passaram 20 séculos de história. Amém? Esse evangelho já virou notícia antiga. Já virou jornal velho. Amém? Então, esta presente geração se refere ao primeiro século. O anúncio do fim do mundo bíblico é um anúncio local em Jerusalém e não global. Era um anúncio local. Seria o juízo profetizado, né, pelos antigos profetas ao povo de Jerusalém, ao povo que transgrediu a palavra de Deus, ao povo que desonrou a terra que Deus lhes deu, ao povo que desonrou o próprio Cristo, que tanto esperavam, quando veio, desonraram ele. Esse povo não poderiam estar naquela terra santa. A terra é santa. Deus deu aquela terra. Ele disse a Abraão, lhe darei uma terra onde mana leite e mel.
É uma terra santa, porque Deus deu. Mas eles desonraram a Deus, desonraram Cristo, desonraram o seu povo, desonraram sua terra, e todas essas coisas cairão sobre toda esta geração. Amém? E de todas as coisas que se fizeram, desde a morte de Abel, desde a morte de Abel, quer dizer, lá no princípio, e vieram matando. Vários profetas morreram na época do rei Acais. Amém? Até Zacarias, filho de Baraquias, que mataram dentro do altar. Como pode uma coisa dessa? Não tinha temor a Deus, como os pregadores de hoje não têm temor nenhum a Deus. Se tivesse temor a Deus, ensinaria a verdade para o povo. Amém? Então é isso aí. Amém, abençoado? Você é evangélico, que se intitula cristão, amém? Tem que se basear, não é na mente de teólogos, cientistas, pesquisadores, né? Você tem que se basear na palavra. Tem que basear na palavra, que a palavra mostra a verdade. Amém? Então, ouça esse estudo uma, duas vezes, para que encaixe na sua mente, no seu coração. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva aí. Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos que for postado. Amém? Sexta-feira e sábado estou de volta aí. Amém, abençoado? Não esqueça de dar o seu like, que é muito importante. Se gostou, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais. Amém? E se inscreva também no meu canal MDCG André Palhares, está logo aqui. Se inscreva no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, do meu irmão Ivanilto da Cruz, Guerreiro da Fé, e visite e se inscreva no canal do meu irmão Lucas Meideiro, Abraçando a Graça. Amém? Agradeço a todos vocês, me chamo André Palhares, aqui do Rio de Janeiro. Amém? Muito obrigado. Até sexta-feira. Graça e paz.